Salve, salve, Sativers! Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai estar aí nos ouvindo, nos assistindo. Segundo episódio do podcast Podplant 420. Mais um filho desse coletivo 420, juntamente com Baque Sativa, Bloco Sativa, Carna Reg e mais um monte de projeto massa que ainda vem aí pela frente. Nos acompanhem para vocês saberem tudo que rola de bom no nosso coletivo antiproibicionista. Pensa que mesa linda, forte, potente, feminina, que vamos tratar aqui no segundo episódio do Podplant 420, aproveitando o mês das mães, com 3 mãe-conheiras, mãe-canábicas, maravilhosas, que eu tenho prazer aqui de conhecer e de aprender muito com elas. Tem aqui do meu lado minha amiga, minha parceira, Flor de Luz, essa artista. Galera. Bom demais. Amiga de Baque, multi-artista, mãe solo, do IP e da Maria Terra. Fala, amiga. Falei. Fazendo teatro no FG, bioconstrutora. Nossa, amiga, Sim, ajuda. Sim. Não, qualquer cara de chapada não é chapação, é exaustão. Sem dúvida, estamos aqui na 5ª jornada do dia. Mas muito bom vir aqui conversar com a minha amiga, com outros artistas, com pessoas com conhecimento científico, né? Ativistas ativas, né? Que mudam. Estamos realmente em Goiânia ativas e trabalhando por uma mudança de pensamento, né? Para a mudança da vida da gente, dos nossos filhos, das nossas crias, né? É muito bom poder conversar sobre isso, ter um espaço para a gente falar disso também. E nessa pauta, né? Das mãe-conheiras, das mães canábicas. Ai, gente, nossa, olha, vai ser lindo. Acompanhe. Caroline Cirino, mãe atípica, enfermeira, fundadora do Instituto Mãe Cannabis, que vai enriquecer o nosso papo. Nossa, está ansiosa. Tamires, também multiartista, compositora, cantora, poeta dos slam, mãe solo também, mãe da Dandara e do Daniel, e a Caroline também, que é mãe da Maria Elisa. Eu aqui como apresentadora mediadora, Isadora Voyames, da Voi Drinks, ativista, antiproibicionista, percussionista, produtora de evento, produtora cultural. Sou uma mulher branca, de sardinhas no rosto, bastante tatuagem pelo corpo, cabelo ruivo. Estou com óculos de lentes amarelas, uma blusa da Marcha da Maconha, de Aparecida, que vamos conversar também. Atrás tem uma imagem. Gente, eu amo essa blusa. Está escrito Santa Erva, de Nossa Senhora Aparecida, uma mãe conheira também, que é o nosso tema aqui hoje do segundo episódio. Já vamos começar, então, esse papo massa. Meninas, façam pergunta que vocês quiserem, que vocês vão se reconhecer. São 3 mães solos poderosas. Eu vou ficar mais aqui escutando e aprendendo com vocês. Caroline, vamos começar, então, o que você quiser falar de todo o seu percurso, seu caminhar, seu aprendizado. Pode falar o que você faz, que você também é enfermeira. Você já era enfermeira antes da cannabis aparecer na sua vida, que eu acho que são 2 coisas também, né, que encaixam perfeitamente, né? Como que você conheceu, como que entrou, se foi quando, através da sua maternidade atípica, ou se você já conhecia. E eu acho que você tem muita coisa para falar aí para a gente. Pode começar. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participar desse podcast que é riquíssimo, principalmente para Goiânia, que é super conservadora o nosso estado. Então, ter essa desenvoltura e ter mulheres à frente disso, mulheres, elas mudam o mundo, né? E as mães, elas movem o planeta. Por um filho, elas enfrentam o juiz, enfrentam quem for.
A minha história com a cannabis, ela veio através, sim, da maternidade atípica. A estar na área da saúde me traz compreensão técnico-científica para isso, mas como mãe e uma pessoa que está nas ruas e vendo as dores de outras mães, me traz o senso crítico social. A cannabis, ela é realmente só um medicamento ou ela é uma pauta social, uma pauta de justiça ao longo do tempo que deve ser restaurada? Por isso que quando eu criei o nome Mães de Cannabis, foi justamente para isso. A gente é mãe e vive uma luta pelos nossos filhos. Os nossos filhos atípicos precisam da planta para ter qualidade de vida, consequentemente, a gente também precisa ter qualidade de vida. Então, por que não adotar essa planta? E ao adotar uma planta, eu também passo a ser mãe da maconha. Então, o nome surgiu assim no meu ouvido. Gente, eu também sou mãe dessa planta. E mãe luta por direitos. Então, vamos lutar pelos direitos dela também? Então, nós somos mães da cannabis. Eu usei termo científico, né? Mas, no termo abrangente, nós somos mães da maconha também. Porque nós devolvemos a ela um lugar de reinado que ela tem durante toda a sua história. E devido ao proibicionismo ela foi excluída. Então a gente está devolvendo o reinado para ela de verdade. É um reinado como foi na época da penicilina, a descoberta da penicilina, mãe do nessa antibiótico. planta, a planta é a maconha e ela é tão protetora, cuidadora, é uma planta mãe uma e fêmea, flor. Os melhores médicamentos saem das Só presta, fêmeas. inclusive, se for fêmea, se não for, Tem que for ser macho, as fêmeas. a gente nem quer. Mas a minha introdução nessa área foi através da dor, infelizmente, foi através da dor. Na área da saúde, a gente já se utiliza muitas drogas, né? Mas drogas autorizadas, que a gente se utiliza para os pacientes de mais altas complexidades. Aí, quando você fala assim, uma plantinha, né? Será que realmente vai fazer efeito? Para uma pessoa que está começando ali a fazer um tratamento, está usando 1 ou 2 medicamentos, talvez não acredite tanto. Mas para uma mãe como eu, que minha filha chegou a usar 6 medicamentos em dose máxima, já causando diversos efeitos no corpinho dela, uma criança de 3 anos, com 6 medicamentos, ela estava deteriorando fígado, tireoide, os rins para metabolizar aquele tanto de remédio e mesmo assim tendo crise convulsiva de alta complexidade, que fazia diazepam, ia para a UTI, só cessava quando induzia coma. E olha mais outra quantidade de medicamentos no corpinho da minha filha. Aquilo ali me incomodava, induzir coma para não entrar em mal epilético, que a gente chama. O mal epilético, ele começa a dar múltiplas falências de órgãos. Então, assim, eu entrava em desespero. Se essa crise não passar, ela vai morrer. Se essa crise não passar, ela vai morrer. Para rim. Começa a parar rim, começa a dar parada cardíaca. Eu já ficava naquela. Aí tentava pegar um acesso na veia, não conseguia, porque estourava. Aí enfiava cano na minha filha por tudo quanto é buraco que vocês imaginem. Imagina uma mãe ver, por mais que eu tinha conhecimento da área da saúde, mas aquilo é doloroso. Passar uma sonda retal na sua filha de 3 anos sem você ter conhecimento daquilo. Para poder tentar fazer um medicamento retal para a criança não morrer. Então, e até assim, sendo da área da saúde, saber dos riscos também, sim, né? Não, eminentes. Eu estava vendo eu vi a hora de entrar com ela no hospital e não sair. E aí? Você já tinha conhecimento de tratamentos terapêuticos com a cannabis para esse? Nunca. E aí, daí eu não ouvi do neurologista dela. Eu ouvi de uma outra mãe. Uma mãe que fazia o uso terapêutico e recreativo, que para mim é a mesma coisa. Uma mãe que já conhecia e falava... Outra mãe atípica outra mãe também. atípica dentro do hospital CRER. Mas nenhum médico com Maria anos Elisa. de experiência, ninguém me citou sobre a cannabis. Foi uma mãe conheira mesmo. Foi uma mãe. Ela falou, você sabia que tem a opção de tratar com a maconha sua filha? Tinha a Abrace na época, né? E tinha coletivos de mães que iam para o Paraguai fazer curso e aprender a plantar e plantar ilegal. Na minha cabeça, eu falei, pronto, eu vou fazer isso. Mas uma tia, bem mais experiente, mas ela falou, senão a gente vai procurar botar um médico para te ajudar. O caso dela é muito grave para se plantar, esperar crescer e extrair. E nisso ela teve uma crise convulsiva de alta complexidade e foi parar num desses episódios na UTI. Lá eu assinando papel de alto risco, liberando o induzir coma na minha filha mais uma vez. Aquilo era destroçar o meu coração. Eu queria morrer. Eu estava em depressão, eu estava no fundo do poço, por quê? 3 anos, aquele tanto de medicamento, crise convulsiva, que perspectiva de vida. Sem outro conhecimento. Mãe solo, sozinha, vivendo de um benefício do governo porque não podia trabalhar. Que perspectiva de vida eu tenho quanto a isso? E para a mulher, isso você entra em depressão. A sua feminilidade, ela acaba, você não tem sonhos, você não tem esperanças. Porque você vive naquele risco iminente das crises.
Você E tinha aí eu quantos fui no anos? neuro. Você tinha quantos anos? Eu de- tive ela com 19, 20. Eu 19. estava com 20 para 21 quando começou essa Sim. conturbação. Desde o dia que ela nasceu já foi, sabe? Mas fomos no neuro. O neuro falou, olha, tá, eu prescrevo, né? Eu já vi alguns casos, mas não indico do Brasil, porque na época eu não compreendi isso, mas porque não tem práticas de extração, então eu não sei como prescrever. Ele também não sabia. Marilisa foi um teste para ele. Eu falei, não quero saber. A gente vai tentar. Consegui doação escondido e ilegal. E com essas doações... Isso há 10 anos, 10 Há anos 10 atrás anos já não atrás. tinha. Não. Igual você falou, era você e mais uma. Eu queria plantar, mas como ia demorar muito, né, fazer isso, então eu consegui essa doação. E não vou mentir para vocês, eu não vi benefícios imediatos como a gente vê hoje, porque tem muito acompanhamento, diferentes tipos de canabinoides. Mas eu persisti porque, no fundo, eu acreditava. Eu me agarrei àquilo, àquela necessidade. Eu não tinha outra opção. Então, era acreditar na cannabis e compreender que ela poderia ser um alívio para minha filha. O primeiro benefício que eu vi foi quando o médico conseguiu retirar a medicação e ela não convulsionou. Tirou o medicamento, a gente passei aquela tensão, aquela fase de desmame. A crise convulsiva não veio, porque a gente já tinha tentado desmamar a medicação antes e ela convulsionava e ia parar no hospital. Só que ela já estava intoxicada. Ou seja, era sair do espeto e cair na brasa. Daí, ela não convulsionou. Em um outro momento, ela convulsionou, mas a crise convulsiva não foi tão agressiva. E com isso, o médico ia ajustando a dose da cannabis, aumentando a dose da cannabis Mas e foi tirando outros essa medicamentos. outra mãe que conseguiu para você experimentar ou foi através do, Foi através do médico. do Aí foi o neuro médico que fez a minha conseguiu primeira ligação. e com o trouxe de medicamento. fora? Isso. Ele abraçou a gente também, sabe? Ele não deu a ideia, mas quando solicitamos a ele, ele também deu um jeito de tentar. Acho que ele falou assim, acho que é com essa paciente que eu vou tentar. E aí, nós conseguimos entrar para a autorização da Anvisa. E com isso, o meu preconceito, que foi por terra, foi através da dor. Nem lembrava. Nossa, através disso daí, eu comecei a esparramar para os 4 ventos. Medo do julgamento alheio? Medo eu tinha era de perder a minha filha, dela, eu entrar no hospital com ela e ela morrer. E isso é medo. Preconceito? Preconceito é uma adversidade que você lida com quem é ignorante. Eu achei muito interessante, Carol, quando você fala que para você só existe o uso terapêutico, não existe, o uso recreativo ele é terapêutico, né? Eu acho isso muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que você vê isso, né? Porque eu mesma, como mãe, o que eu vejo é toda vez que a gente se coloca como uma mãe conheira, uma mãe canábica, uma pessoa que faz uso da ganja, sempre tem esse assunto, né? Assim, você faz um uso recreativo. E eu, particularmente, não me vejo fazendo um uso recreativo. Na maior parte dos momentos que eu faço uso da ganja é porque eu estou muito cansada, eu estou com dor, e aí eu fumo e essa dor passa. Ou porque eu estou muito cansada, mas eu ainda tenho mais um monte de coisa para fazer. E aí eu sei que eu tenho uma maconha boa ali, que tem bastante THC, que ela me acorda se eu fumar. E aí eu tenho tempo para limpar a casa, para cuidar, encerrar o meu dia, fazer tudo que eu tenho que fazer, ainda ter um pouquinho de força. Então eu sempre vejo a maconha nesse lugar terapêutico, mesmo nesse movimento também. Vamos né? lá, eu vou te falar isso como profissional, não como mãe, nessa área. Hoje, o mal da sociedade, eles são os transtornos psicossomáticos. Os transtornos da mente, da cabeça, do estresse, da forma que vivemos, da marginalidade que somos impostos, que estamos à margem da sociedade, do sistema público que nós enfrentamos. Então, a parcela de cidadãos que hoje saúde mental mesmo, nós né? somos tão famoso hoje em as dia. pessoas que mais sofrem com essas doenças psicossomáticas. Nós que temos menos recursos, que somos mulheres, que somos mães atípicas, mãe solo, mãe típica, não interessa. E com isso a gente entra no estresse. Todo mundo faz uso de substâncias, todas elas, não só da cannabis, para sanar alguma coisa. A pessoa que está fazendo abuso do consumo de álcool,
olha se ela não tem um problema, se ela não tem um trauma de infância, se ela não usa aquilo para sanar uma dor. A pessoa que faz uso de um outro tipo de droga, todas, não existe o uso esportivo. Ela está tentando sanar algo. Ou relaxar, ou ficar mais comunicativa, mais sociável. Ou se mais abrir para o mundo. Expandir. Ou se expandir, ter expansão corporal, mental, espiritual. Então, todos os tipos de substâncias utilizadas hoje na Terra para sanar alguma coisa, para ser terapêutica. E quando a gente traz para dentro da cannabis, é interessante que as pessoas que fazem uso não têm consciência disso. Você tem consciência disso, isso já é um ponto de partida gigante, mas a maioria não tem. Ou estão atrás da moita também, não é dentro do armário, no caso do maconheiro, é atrás da moita. Pelo medo, pelo pré do conceito, não contando. Justamente porque não é recreativo, eu não posso... E nem é, na verdade. Você já ouviu falar da respiração consciente? A gente respira de forma inconsciente, mas quando você começa a ter crise de ansiedade, você tem que ter consciência corporal para você até conseguir sair da crise. O uso da maconha se dá da mesma forma. É o uso consciente. Eu, por exemplo, enfrentei problemas a mais do que eu já enfrento no dia a dia, tive que entrar na medicação, porque eu comecei a ter meu emocional lábio um pouco abalado. Então, comecei choro frequente, né? E aí, fui medicada com duloxetina. Me trouxe efeitos colaterais que me devastaram. Eu sou muito mole para o THC, porque eu não fumo, né? De forma esporádica, uma vez ou outra com os amigos, para relaxar e para não fazer uso do álcool. Então, eu relaxo com o uso vaporizado. Uhum. Só que eu falei, porque não vai te dar ressaca, não dá nada, não dá né? nada. Não tem, justamente, né? o álcool me destrói. Não tem ali e aí, eu falei, eu sou muito mole para THC. Eu não posso usar THC de manhã e ficar improdutivo durante o dia, porque para mim ele seria boa noite para dormir. Então, eu já conheço meu corpo, eu tenho consciência corporal sobre o uso. E aí, o que eu fiz? Peguei uma gominha de THC, parti ela em várias lasquinhas. Então, eu vou fazer microdose. Sim, saber a quantidade. É a mesma coisa, eu e de você. Nós duas, a diferença entre nós duas é que eu faço a ingestão de pequenas doses. Fazer a ingestão. E você pode fazer uso. Hoje eu faço uso vaporizado mesmo, fumado, porque é o que eu tenho acesso. Porque eu mesma não faço questão nenhuma de fumar. Mas eu sei que se eu fumar um fininho, metade de um fininho, eu vou ficar acordada. Vou fazer uma microdose para eu poder relaxar. Se eu fumar um fininho inteiro, aí é boa noite. Boa noite nada. Vou ficar aqui deitada na cama um pouco aqui, só. De verdade, pode vaporizar, pode comer, pode através de... Eu acho que dá para a gente interligar a fala que as pessoas dizem entre uso recreativo e uso medicinal em uso com consciência. Eu estou usando esse momento porque eu estou o que mais? Eu estou mais estressado? Não estou incentivando o uso para ninguém. Nada. O interessante seria que a pessoa fosse livre de qualquer vício. A gente não é, o ser humano não é. Então, vamos fazer o uso consciente, porque a consciência para mudar hábitos de vidas, para me tirar de ambientes tóxicos, porque às vezes eu uso a cannabis e relaxo, mas eu estou exposta a um ambiente tóxico. Aqui, o uso da cannabis é paliativo. Então, você tem que ter consciência que você tem que se afastar daquele ambiente. Você consegue entender? Às vezes o seu próprio organismo está intoxicado com alguma outra coisa. Né? Paliativar os problemas que a gente tem. A ansiedade, a depressão, os transtornos, a bipolaridade. A gente não pode paliativar isso fazendo uso de entorpecentes, seja ele qual for. Café, açúcar, que é pior que crack, outras drogas, álcool, tabaco ou até a maconha em si. Você tem que ter consciência dos momentos que você está vivendo, se você pode mudar a tua vida para ser um ser humano melhor. Agora, se for para você fazer uso de algo, eu prefiro que seja da cannabis. Bem fumada, você faz ingestão, vaporizada, não interessa. Mas é muito melhor que você se entorpecer de álcool. Um pai de família que bebe álcool chega em casa agressivo com a esposa. Eu nunca vi um pai. Ou até de remédio que dopa, Sim. né? Hoje até eu conversei com um colega meu que é pessoa. bombeiro, ele me falou assim, Carol, eu atendo tanta ocorrência do abuso de álcool, mas eu nunca atendi uma ocorrência sobre cannabis. Eu já atendi uma ocorrência de briga no Corpo de Bombeiros por grupos que beberam e foram brigar. Mas eu nunca atendi uma ocorrência de grupos que fumaram maconha e foram brigar. Lógico que se você tiver um brigão maconheiro ou um bandido maconheiro, um vagabundo maconheiro, você vai tirar a maconha e vai continuar o quê? Brigão, bandido, nem a maconha. É a pessoa que é o ser humano. Não tem isso. E disso que vocês estão trazendo, de como que
o preconceito, talvez um dos piores, é o preconceito do meio, né? Dentro do próprio meio, a separação da cannabis, da maconha. Eu uso cannabis, eu uso maconha. Gente, é a mesma planta, é a mesma coisa. Ou então, os usuários de óleo, ou os comedores de gummy, tipo, né? Essa separação que, tipo, né, que acaba não ajudando e Não favorece o fortalecendo movimento. a causa. O maconheiro que está dentro do armário, se você usa uma blusa de cânhamo, se você constrói um barco, uma parede, usa óleo, se você passa creme, você é maconheiro, gente. Por favor, hipocrisia. A gente precisa. E outra coisa, às vezes, os maconhistas, que são pessoas que não fazem uso de nenhuma das formas, que, inclusive, a gente tem dentro do Bax Ativa, levantam mais a causa do que os próprios os próprios usuários, Os consumidores. Sim. Realmente entra muita questão da base da informação, né? Infelizmente, como ela trouxe aqui no início, a gente vive em uma cidade que ela é muito reativa em relações a muitos assuntos, e um deles é a maconha, né? Eu acredito que por conta da desinformação, por conta do não querer saber, por conta de toda essa estruturação marginalizada que a gente tem a respeito da maconha, isso dificulta ainda mais os acessos. E aí, eu gostei muito da parte que ela falou que a gente precisa ter esse uso consciente, porque é interessante a gente saber exatamente o que a gente está consumindo, né? A desinformação faz com que nós também consumimos espécies que não são 100% naturais. E aí elenca um monte de questões, né? Porque, geralmente, os consumidores de classe pobre não têm acesso a maconha de especiaria boa, por conta de toda uma questão estrutural e política, que eu acredito que já fazem, enfim, questão de que pessoas pobres não têm acesso a coisas de boa qualidade também, né? E, enfim, é isso. Porque ninguém dá um enquadro, né, nessas pessoas que têm que estão lá. As pessoas nem imaginam, né? A não ser que tenha um perfil um perfil que performa também no maconheiro, né? Nem ficam sabendo. Então, eu mesmo, muitas vezes, assim, por exemplo, em festa de família, né? Todo mundo sabe que eu sou maconheiro, porque topo do Bax Ativa. Então, já sou uma ativista que participa da marcha e tal. Então, o pessoal já sabe tudo na minha família. Então, todo mundo já ficou com aquele olhão lá. Mas os menininhos que são bem playboy e que escondem suas florzinhas lá, que tem aquela meleca, tem tudo. O pessoal tem tudo. Ninguém nem imagina, ninguém fala nada em relação a eles, né? Então, mas se você é uma pessoa da periferia que está lá andando na rua, você leva um enquadro. Se você não tem nada, você vai levar um enquadro, com certeza. A gente sabe que existe essa seletividade, né? A gente sabe bem, geralmente, quais são os perfis que são parados, abordados e questionados, né? E quais que não são. Mas o importante é a gente ter essa consciência de que a gente está dentro de uma sociedade, e como uma sociedade, existem muitas pessoas que vão fazer consumo independentemente da classe social que elas ocupam. Só que essa questão da discriminação, dessa seletividade, realmente faz com que, enfim, pessoas pobres geralmente sejam paradas e confundidas como traficantes, né? Como portadoras de drogas. E as pessoas ricas, quando são paradas, é apenas mais um usuário e passa batido. Então, existem muitas questões acerca, né, do tema da maconha, e a gente vai discorrendo. E a marcha traz isso um tanto também, né? Isso é o que a marcha traz, né? Sim. Eu queria muito que as mães tivessem mais poder de fala e que elas se abrissem mais, mas eu tenho muitas mães que faz uso silenciado para não contar para a família, ou o marido às vezes não quer, ou às vezes aceitam mais, faz uso silenciado. Eu queria que as mães levantassem mais a bandeira, que apoiassem mais, que gritassem aos quatro ventos que realmente usam. Eu tenho mães que faz isso e é excelente, porque elas são as que mais quebram preconceito. A Tamiris falou fazer uso de algo que você sabe o que você está usando, e o uso e ter a consciência do porquê que você está usando. Eu bato muito na tecla. Por que no final do dia, Flor, você precisa
ou no dia mesmo que você tem muita coisa para fazer, você precisa fumar, porque você está sobrecarregada de um sistema do caralho, onde o pai é omisso e você tem que ter 2, 3 empregos, fazer 1000 ocupações e não tem qualidade de vida e você tem que ter um suporte inalado para dar conta das suas atividades. E não deveria ser assim. Você deveria ter um suporte familiar, da sociedade, do genitor dos seus filhos, a infeliz da escala 6 por onde não dá qualidade de vida para as mães. Eu tenho a chance de trabalhar exclusivamente com a cannabis da onde eu estiver. Eu só preciso ter uma internet. Então, eu trabalho com o mundo todo, atendo todos os meus pacientes. Mas, por formação, eu sou enfermeira. Se eu Hoje você precisasse trabalha dar plantão somente, quer dizer, exclusivo somente com cannabis. sim, que já é, né, Isso, eu abri minha empresa, a abri um função de instituto. mãe, tudo, mas Pensa, se eu precisasse dar plantão, minha filha convulsionasse no meio de um plantão, eu ia abandonar várias vidas para socorrer ela? Como que ia ficar? Algum hospital ia me aceitar? Hospital nenhum ia me aceitar. Por que é bom cobrar das mães excelência, sendo que a gente não ajuda elas a ter excelência? Você consegue ser uma mãe excelente com a carga que você tem? Eu sou uma mãe mediana. Hoje minha filha passou o dia quase todo no tablet. A gente foi almoçar, era 2h da tarde, porque eu consegui fazer um arroz e fritar uma banana para a gente comer. Porque eu estou sobrecarregada. Enquanto o pai está na justiça falando que não consegue vir 4 vezes no ano ficar com ela uma semana. Então, a gente faz o uso dessas coisas porque o mundo está nos esmagando. A gente que é mulher, que é mãe, a gente se sente esmagada para dar conta de tudo. E eu não me envergonho de jeito nenhum. Se eu precisar fumar, eu não faço porque eu não tenho essa necessidade. Eu fumaria. Se fosse para mim ficar bem, daqui 30, 40 anos, as pessoas que te julgam já morreram. Ou a gente já morreu. E aí? A gente só tem essa vida. Tamires mesmo, a gente tem que começar a se abrir. As pessoas que daqui 100 anos nós somos só pó nessa terra. Exatamente. E do que adiantou? Daqui 100 anos tem novas gerações que vão levar o legado que a gente deixou. Eu quero que daqui 100 anos mulheres como eu não sejam mais reprimidas. Mães como eu fui não sejam mais reprimidas por famílias autoritárias, que elas tenham expansão, liberdade, que elas não precisem estar 50 minutos por semana sentada na frente de uma psicóloga para aprender a lidar com os traumas que enfiaram na gente de goela abaixo. Violência física, violência sexual, violência patrimonial. E para nós mulheres, estar aqui sentada falando sobre isso enquanto os homens estão em casa nos julgando. Não todos, não estou generalizando, mas o julgamento não está nem generalizando, sempre, mas é geral, né? nem porque essa é a sempre, mas questão. As sempre pessoas vem de falam um muito homem. da gente falar essas coisas e generalizar, mas é porque são muitos casos. Sim. É algo que o fato por si só é geral. Sim. Não é que a gente generalize, né? Eu, como mãe, tenho uma pergunta que eu achei interessante, que o que mudou na minha rotina depois do uso da cannabis, da maconha? Primeiro, como mãe, em relação à minha filha, mudou o quê? Ela consegue frequentar a escola, coisa que ela não ia antes por causa das crises convulsivas. Hoje ela viaja com os avós. Eu tenho ex-sogros excelentes. A gente não pode falar ex-sogros, né? Mas os avós dela, paterno, são pessoas excelentes em relação a ela. Auxiliam em tudo que é necessário, mesmo ela sendo uma criança rede de atípica. apoio. Eles carregam cadeira de rodas nas costas, não importa, eles fazem tudo. Eles são a minha rede de apoio, mas não moram aqui, né? Então, vez ou outra que eles vêm. Só do tanto de remédio que anos ela ela ficou, tem? né? 11. Que o tanto de remédio Hoje ela que viaja com eles nas férias. Eles já conseguiu se programaram livrar. viagens para vários lugares nas férias. Então, se não fosse a maconha na vida dela, ela não tivesse essas crises controladas, vocês acham que ela ia viajar? Eu estaria muito mais restrita aos cuidados com ela. Eu ainda estaria naquele quadro de depressão profunda. Então, para mim, a minha rotina mudou. Eu tenho mais liberdade, ela tem qualidade de vida de viajar e de ser uma criança independente. Melhorou o cognitivo, porque ela não está dopada de tantos medicamentos, então ela tem condição de ter percepção ao meio que ela está. Com isso, desenvolveu a aprendizagem. Hoje, ela consegue dizer o que ela quer, o que ela não quer, que isso, para mim, é muito importante. Eu consigo ensinar para ela onde podem tocar, onde não podem. Então, ela tem esse cognitivo para ter essa percepção. E isso tudo por causa da maconha. E hoje em dia, Carol, Maria Elisa, ela faz o tratamento com qual tipo de maconha? Como que
que você começou e como que você está tratando? A Como gente que vai começou- mudando isso na... No início, a gente começou com mais doses de THC, porque o THC, ele é a chave do sistema endocannabinoide, né? Ele é como se fosse a chave da porteira para passar a boiada. Tô falando da que questão são das CBD. convulsões, que vai ajudar mais nessa... Isso, o THC, ele tem esse papel importante para fazer um efeito entourage, que a gente chama, nos receptores de Efeito CB1 o quê? e CB... Efeito entourage. Entouras. Isso, entourage, que é... Existem várias moléculazinhas, como se fosse uma boiada. E aí precisa adentrar nos nossos receptores de canabinoides que a gente tem do sistema endocannabinoide natural no corpo, que é os receptores CB1 e CB2. Para abrir esses receptores, precisa de um mecanismo de afinidade. Quem tem afinidade com esses receptores? THC. O THC vai lá, se liga a esse receptor do nosso corpo, abre a chavezinha e os outros canabinoides, CBD, CBG, CBN, THCV, canabivarina, todos passam através daquela porta que o THC abriu para dentro das nossas células. E como que faz, então, que o povo receita só CBD? O CBD ele tem um potencial também ansiolítico, mas ele faz uma interação, ele não tem tanta afinidade. Por exemplo, nós não temos chaves, engrenagens que se encaixam perfeitamente, o THC se encaixa até aqui perfeitamente. O CBD ele faz um leve encaixe, entendeu? Então, o corpo Só não dá absorve completamente. Vocês conseguem compreender? É como se com o THC o corpo absorve uma porcentagem maior, só com o CBD uma porcentagem menor. E não tem tantas propriedades assim quando ele é isolado. E aí, no começo, para controlar essas crises, mais THC. Foi melhorando as crises, controlou. Hoje ela usa CBG, que é o canabigeral, que é a primeira molécula que surge na maconha, assim que ela cresce, que dá o canquezinho, a primeira molécula, que é a molécula mãe, que é o canabigeral. Através dela, depois que ela começa a degradar, começa a se desenvolver, fazer sua maturação, deriva THC, CBD, CBN. Nós temos THC derivados de CBD, que é o delta 8, que a gente chama, através de uma quebra de moléculas. É um padrão bem fitoquímico, por isso que eu indico muito Rafael Mechoulam, para quem quer conhecer o uso consciente, como a cannabis inalada ou ingerida age no corpo. É interessante estudar os livros de Rafael Mechoulam, que é quem isolou a molécula de THC. E aí hoje, como a Marelisa, ela tem um sistema endocannabinoide fortalecido, estimulado, ela não precisa de altas doses, por exemplo, de CBD full espectro. Full espectro é onde tem o CBD predominante, mas tem vários outros componentes da planta. Ela usa o canabigeral para ação neuroprotetora. Faz uma camada protetora em volta de cada neurônio. E ela não usa mais o THC. Usa no momento da crise. Eu tenho uma seringa que, na hora que ela convulsiona, eu aplico na gengiva dela e faço massagem passando para diminuir a intensidade da crise. Geralmente eu levo para o hospital, claro que eu quero entender por que ocorreu aquela crise. Que já Então não é tem que mais fazer uma comum investigação. Aí fazer as uma investigação, crises. se está com uma dor de ouvido, com uma dor de garganta, com um processo inflamatório que está vindo, com a sinusite, com a otite, algo assim. Eu sempre investigo, porque as crises dela agora são desencadeadas. E aí, mas tem mães, por exemplo, que são crises porque tem as sinapses cerebrais mais ativas, então dá crise o tempo todo, pode só fazer uso e fazendo uso em casa, não precisa estar correndo sempre para o hospital. Então, hoje é molécula isolada. Me veio aqui uma questão, desculpa te interromper, não sei se vai perder o fio da meada, mas eu queria que depois você falasse um pouco desse tratamento para... A gente fica falando muito para criança, tipo, para adulto, por exemplo, que sempre usaram os remédios conservadores convencionais e, às vezes alguém vai estar ouvindo que tem, né, um acompanhamento, um acompanhante, um filho ainda, ou como que transformaria também, se ajudaria você a começar a fazer uso já numa fase mais adulta da vida? Vamos longe, a questão, porque o tratamento para certos transtornos, comorbidades, com a cannabis nunca deveria ser o último, pelo contrário, deveria ser o primeiro. É uma planta, né? Deveria ser o primeiro, não deveria. Ser colocado como a última hipótese, né, de a medicação. gente hoje em dia, para conseguir um habeas corpus, precisa passar por todo um tratamento conservador para depois falar assim, tá, então... Químico, né? É como... É químico também? Sim. Como que Eu digo o que Considerado é feito com hoje, base ele de está cannabis. classificado como fitoterápico.
se A também classificação da fitoterápica. os exemplos que você tem, que também com certeza imagino que as pessoas recorram também a você que já são mais Maioria, velhas. a gente iniciou com as crianças, né? A epilepsia, paralisia cerebral, autismo, síndromes epiléticas raras, como síndromes de West, por exemplo. Mas o maior uso hoje, dados da Kaya-Mind, que as maiores prescrições são para dores, quadro de dores e insônia, para pacientes adultos. Vamos longe, não, vamos em mulheres de novo. Fibromialgia. Muito utilizado na fibromialgia. Mulheres que estão em uso de gabapentina, várias outras medicações para tratar a fibromialgia, quando começa a utilizar a cannabis, é aquela chave, aquele start, a luz no fim do túnel. Mesmo, às vezes, o corpo estando intoxicado, Isso. ainda assim a cannabis chega e faz essa regulação, assim, do... Nós temos uma dificuldade muito grande com o corpo já polifarmácia, com o paciente que faz uso de vários sim. derivados, porque nós já temos um sistema defasado para metabolizar as células do fígado, dos rins, da tireoide, então elas já estão mais defasadas. Então, até a gente fazer uma desintoxicação para diminuir essa hepatotoxicidade desse paciente, leva um tempo de adaptação e ajuste. O paciente mais limpo, né, de tantas medicações, ele é mais fácil de ter as melhoras mais rápidas com a cannabis. Agora, na fibromialgia, a gente tem vários artigos, vários estudos que citam de forma direta a ligação da fibromialgia com a deficiência do sistema endocannabinoide. Quanto mais deficiente o nosso sistema endocannabinoide no nosso corpo que é o sistema que recebe os derivados da planta quando você consome, mais traz outros transtornos, essas dores que você não sabe a origem. Então, quando você tem um sistema deficiente, você tem vários outros transtornos que poderiam ser sanados só com o uso simples da cannabis, que não precisaria ter usado aquele tanto de medicação que é só paliativo, que não trata a causa raiz. E nós recebemos canabinoides no leite materno. A mãe produz canabinoides no leite quando ela está amamentando. Então, nosso primeiro contato com os mesmos canabinoides é os mesmos tipos de moléculas que tem no leite, tem na plantinha da maconha. É daí que tem o nosso sistema endocannabinoide, que é interessantíssimo todo maconheiro saber sobre o sistema endocannabinoide. Que eu falo, a gente tem que ter poder de fala. E poder de conhecimento fala... e informação que a gente está fazendo aqui para vocês. Ah, porque você fuma, né? Você é só um maconheiro. Opa, peraí, você sabe o que é o sistema endocannabinoide? Eu sei. Tem você, tem todo mundo. Todo mamífero. Tem. Todo mamífero tem. Por que a gente trata cachorrinhos, os cavalos? Por que a galera da medicina veterinária está estudando cannabis para prescrição? Porque nos animais também tem e se usa muito. Agora, no uso adulto, que é o uso até de forma mais segura para você fazer um ajuste de dose e utilizar mais THC, é muito importante devido o adulto já ser polifarmácia, já ser estressado, já ser lascado com a rotina do dia a dia. Então, já tá carregado de Torcilax aí, sim, tomando todo dia 2. Viu? É por isso que eu não tomo remédio. Pelo que ela tá falando, que ela fica brigando comigo que eu não tomo remédio, mas é por causa disso. Vou aí, voltar ó, pra de novo. tentar Mas polifarmácia. Mas você tem que sanar esse tanto de coisa que está te causando essas dores no corpo, cabeça com problema, descarrega no corpo. E geralmente leva em torno de quanto tempo para o corpo humano se limpar, digamos assim, de todos esses medicamentos farmacêuticos que a gente consome e se adaptar somente com o uso medicinal? As nossas células, elas têm memória. Então, por exemplo, faz uso de alguma substância, ela leva pelo menos 6 meses para... É igual trauma. Você viver um trauma, você tem que passar durante pelo menos uns 6 meses vivendo só coisas boas para você poder ir eliminando aquilo que o teu cérebro entender que você tem outras coisas para viver. A mesma coisa na desintoxicação de medicamentos. Mas vai muito de organismo. Uma coisa é eu e você, mulheres jovens, ter uma metabolização rápida e se limpar desse tanto de medicação. Uma coisa é um paciente idoso, que já está com o sistema mais defasado. Mas sempre é em conjunto. Conforme você vai diminuindo medicações alopáticas de alto risco, você vai aumentando a cannabis, com muito cuidado para não ter interação medicamentosa. Por quê? A cannabis ela é uma bichinha muito potente. Ela potencializa a ação de outros medicamentos. O friso, existe uma classificação de medicamentos de alta interação, média e baixo risco. Então, às vezes, meu paciente está tomando uma oxcarbamazepina, entra com a cannabis no mesmo horário, ele toma 1 ml de oxcarbamazepina ou um comprimido. Quando ele toma junto com os medicamentos,
essa interação da Ox é como se ele tivesse tomado 2 ml ou 2 comprimidos. Então, ela se potencializa muito mais. Em vez de estar sendo benéfico, vai ser prejudicial, porque o paciente começa a ter problema de tireoide nítido, problema de fígado nítido. Você começa a ver o olho dele amarelado, de tanto sobrecarga hepática. Então, até para isso, a gente tem que tomar Precisa ir cuidado. ajustando dose. correto. Por isso, se você está tomando medicamentos para tratar a ansiedade, para tratar a depressão, você vai lá e fuma um beck junto. Menina, Isso. né? É a mesma coisa de dar Sim. uma paulada na cabeça. Eles não sabem nem qual que é a quantidade que você tem que fumar, né? Justamente. Todo esse problema da... Então, Porque é até uma dica que a Problemas gente da dá. desinformação. Faz né? uso de Falta medicações longe do beck ou da ingestão ou do óleo, para não dar essa interação medicamentosa no teu corpo, para você achar assim, nossa, eu estou me aliviando. Não, você está trazendo mais um problema. Um fígado se regenera, mas um fígado com uma cirrose hepática causada por medicamentos é bem mais complicado. Era isso que eu ia te perguntar. Enquanto você explicava, me veio essa dúvida. Quão prejudicial, quão contra seria se o organismo, por exemplo, de uma pessoa idosa que já faz uso de medicamentos farmacêuticos há muito tempo, entrasse em contato com um remédio canabidiol. E qual que seria o tempo, por exemplo, que a pessoa precisaria levar de desmame de remédios farmacêuticos para começar a utilizar esse tipo de remédio? Então, muitas das vezes não dá para a gente fazer desmame em algum paciente que tem, por exemplo, um câncer, que é soro positivo. Então, nós temos muitos pacientes que não dá para você fazer os desmame rápido dessas medicações dele, que é o que mantém já. Mas nós vamos muito para uma questão na área da saúde do risco-benefício. É melhor, por exemplo, aquele paciente que está fazendo quimioterapia, está morrendo de vomitar com a hiperemese dele, né? Devido aos efeitos colaterais da quimio e da rádio, ou é melhor eu dar uma cannabis para ele que vai ter um certo nível de interação medicamentosa? Então, tudo é o risco-benefício. A minha filha Maria Elisa, com 2 aninhos, para se utilizar THC. Hoje, na literatura, a gente sabe que se prescreve THC em casos de uma encefalopatia grave, como no caso da minha, ou acima de 3 anos. Abaixo de 3 anos se prescreve CBD isolado ou BROD, para não interferir em lóbulo frontal, que está em formação até os 23 anos, aliás, que a gente não recomenda fumar até 23 anos, para não interferir no processamento de memória, de armazenamento. Só que a Maria Elisa tinha uma encefalopatia que podia tirar a vida dela. Então, por que eu não vou dar THC? A gente avalia, por isso a indicação do médico, a gente avalia o risco-benefício. Eu seria interessante até se todo paciente que faz uso mesmo fumado fizesse uma consulta, até para sua própria compreensão. Ele não precisa parar de fumar, mas ele precisa ter uma consulta. Doutor, estou fumando por causa disso, faço uso disso, tenho, né, às vezes a pessoa é mais sobrepeso ou menos, para ter essa compreensão do porquê que fuma e até onde pode ir. Entendi. Eu tenho outra dúvida. Eu sei que existem muitas variações, né, da maconha. Mas quando a gente está falando dessa questão de medicina, a gente está falando de ativa, de índica, de sativa, porque eu sei que existe uma espécie que te desperta, eu sei que existe uma espécie que te relaxa mais. Nesse caso, qual seria essas variações que nós estamos falando? Porque tem muitos estilos de ser, né? Para a área da saúde em si, essa parte mais de padrão fitoquímico das plantas, eu não sou muito ligada, mas o que eu compreendo é que sempre produtos seguindo a RDC da Anvisa 660, que é a qual a gente atua hoje nos processos de importação, ou na 327, que é as que mantêm produtos no Brasil, a gente segue um linear dos canabinoides, THC, CBD, então a gente segue porcentagem 0,3 até de THC, mas tem linhas de produtos, por exemplo, para pacientes adultos. THC à base de delta 8, delta 9, o THCA, que é a gominha que eu ingiro, que é a forma ácida do THC antes de degradar. E aí vem de genéticas diferentes. Hoje as empresas, elas criam suas próprias genéticas, suas próprias variáveis. Para a planta, para produzir mais caule, para ser mais aberta para outras finalidades, para ração. Então, e vem a sativa. A sativa, a gente liga muito para a questão do recreativo, mas é só porque ela produz mais THC. Entendi. E aí a gente se utiliza nos idosos, a gente se utiliza no paciente oncológico.
E as outras variedades a gente vai utilizando mais nos pacientes, nas crianças, nas encefalopatias em bebês, como a minha, por exemplo, que é epilética, no autismo, nas síndromes raras. Mas, geralmente, na área medicinal e na área da indústria, a gente faz essa separação no laboratório. Entendi. Então, por exemplo, se eu tenho uma sativa, se eu vou extrair canabinoides da sativa, a gente consegue tirar a parte do THC e só o que nos interessa. Agora, no uso em si das pessoas que faz uso recreativo, do plantio, que eu não tenho muito costume, eu não sei te dizer o que seria melhor, mais proporção de CBD ou THC. Entende? Tamires, aproveitar o restinho de tempo que a gente tem para você falar sobre a Marcha da Maconha de Aparecida, falar da importância também, se você quiser falar um pouco das mães ocuparem os espaços públicos, chamar também as mães, né, as mãeconheiras também, para as marchas, falar do adiamento também, o que rolou, né? E sobre o seu trabalho na arte, na luta antiproibicionista, o que você conta para a gente. Salve, salve novamente, né? Boa noite, gratidão por esse convite, Podplant. Eu sou a Tamires, para quem não me conhece. Sou uma multiartista aqui da cena de Goiânia, da cena 062. Na verdade, eu resido em Aparecida, né? Eu representando fortemente a Aparecida de Goiânia. Eu estava até conversando com ela no início do programa, né? Nós tivemos contatos distintos com a maconha, né? Ela veio pelas vias medicinais e eu já vim pelas vias recreativas. E agora... Recreativa, né? E agora tentando trazer esse... Barra terapêutica, exatamente. E agora tentando transmutar um pouco desse uso, sair um pouco da vaporização e conhecer outras formas também, né? A gente falou sobre a questão da maternidade, a gente sabe que a sobrecarga materna, né, ela é muito, muito pesada e é um dos meios em que geralmente eu também busco, né, para poder aliviar, digamos assim, toda essa pressão, não só por conta da maternidade, mas por conta de todas as cobranças da sociedade, de todos os julgamentos, né? E, enfim, esse é o meu contato com a maconha. Estou aprendendo muito no podcast de hoje. Gratidão por essa troca, por esse conhecimento. Em relação à Marcha da Maconha de Aparecida, ano passado foi a primeira edição que aconteceu, né? Até então a gente só tinha esses eventos em Goiânia. Ano passado aconteceu a primeira marcha. Incrível. E aí Bax Sativa estava presente. Bax Sativa estava presente, vai estar presente também esse ano, né? Demais. Com certeza. E aí nós iríamos fazer no final agora de maio, justamente trazendo e abrangendo esse tema de mãe-conheiras, né? Mas nós tivemos alguns imprevistos e tudo mais em relação ao espaço. Tem também as questões das organizações das camisetas e das artes que a gente vai fazer essa divulgação, em que, enfim, não conseguimos finalizar até para o final de maio. Então, a gente teve que adiar a data. A nossa nova data para acontecer vai ser no dia 29 de agosto, que vai dar no sábado, né? E vai ser no mesmo lugar onde foi no ano passado, vai ser lá na Feira Coberta do Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia. Desde já está todo mundo convidado para poder colar nessa marcha com a gente. Uma marcha que visa lutar por essa questão antiproibicionista, por essa questão medicinal, né? Ano passado eu lembro que quando teve a divulgação, eu fiquei um tempo afastada das redes, agora que eu estou voltando de pouquinho em pouquinho, mas na época da marcha do ano passado teve a divulgação e eu estava acompanhando nas redes sociais. E tinha muita gente que estava completamente defasando o movimento, que realmente, por conta de desinformação, não entende o porquê da gente estar fazendo essa marcha. Então, eu convido a vocês a nos acompanharem, a estarem presentes no dia, para vocês entenderem quais são os pontos que nós estamos lutando e por que a gente acha tão importante a real legalização da maconha. Deixa eu ver aqui, pegar o fio da meada. Sou uma das artistas representantes, né, da Marcha da Maconha. A gente vai estar com um elenco muito legal lá. Eu até falei no início do programa que eu fiz uma música especialmente para a Marcha da Maconha. Quem sabe não vira aí a música oficial da Marcha da Maconha de Aparecida. Porque ano passado, quando eu soube que eu faria parte do elenco, eu falei, não, é a primeira que vai ter em Aparecida, então eu realmente preciso desenvolver alguma coisa muito bacana. Você vai cantar um pouquinho pra Vou gente? mostrar para vocês. Manda. E aí nasceu o som que se chama Salve Ganja. E
conforme eu vou tendo conhecimento, conforme eu vou estudando em relação à cannabis, eu vou ampliando a minha visão. Antigamente eu tinha somente essa percepção do recreativo, mas hoje em dia eu também já trago ela para minhas questões espirituais também, né? Eu acho que se a gente pode consagrar a ayahuasca, por exemplo, a gente também pode consagrar a maconha. Eu acho que a gente deve fazer isso, né? E é isso. O conhecimento, os estudos, as pesquisas, essas trocas vão cada vez mais ampliando o meu campo de visão a respeito. E eu sou compositora, artista, mãe, militante, antiproibicionista. No mais, é isso. Muita coisa. Vai cantar? Vou cantar, posso mostrar aqui para vocês agora, se vocês quiserem. Tô isso desde o começo. Ai, gente. Deixa eu colocar aqui. Coloca aí pra Alvivia nós. cores, hein, gente? Deixa eu aumentar. Ei, vem comigo, vem. Oh, oh, ei, salve ganja. Fumaça pro ar pra espairecer a mente. Eu consigo viver sem mais com você. Sou muito mais contente. Essa planta é sagrada e trabalho inconsciente. Então vamos consagrar da forma certa e coerente. O uso recreativo é da hora e alivia, mas existe propósito em cada ativa indicativa. Ela requer consagração para acessar seus pontos de elevação. Se una com Deus da filosofia e com a deusa da alegria. Se desprenda da matéria e evolua sua parte externa com responsa, adrenalina consciente, desperta e positiva, salve, salve, sim, semila. Ela é julgada, ela é marginalizada, ela é desrespeitada e até comercializada. Ela é medicinal, ela é recreativa, ela é atemporal, salve, plantinha divina. Salve, Tamires! Que linda! Gratidão, gratidão. Gente, Não, sintetizou a conversa Tudo que a gente tava completamente. Pois é, eu trago muito essa percepção, né, da espiritualidade, como eu disse, cada vez mais eu venho ampliando o meu campo de visão e eu desenvolvi isso com muito carinho para a Marcha da Maconha de Aparecida. Gratidão aí por essa troca, galera. Massa, obrigada pela troca, Tamires. Eu que agradeço. Muito bom, muito boa ouvir essa composição sua. É muito necessário, né, esse espaço aqui de conversa e entre mães solo, né? Você estava falando, fiquei pensando, né? Pensar bem sobre os motivos, por que você usa, né? Quando você usa, por que tantas dores. E aí mais uma vez eu volto a pensar em como a maconha ela é uma planta generosa. Para mim ela é uma planta mãe mesmo, né? Muito generosa. Costumo até dizer que ela dá muito o que a gente precisa, né? Às vezes a gente vai fumar um e acaba dormindo. Vai fumar um para dormir e dar um boom de criatividade, de coisas que a gente precisa, né? Hoje eu vejo, particularmente, por exemplo, na minha vida, o que transformaria seria a não sobrecarga, né? Seria eu não ter que dar conta de 2 filhos sozinha. Sozinha não, porque eu tenho minha rede de apoio, eu construí minha rede de apoio, mas pensando que seria mãe e pai, né? Isso seria uma grande diferença. Ter um pai que morasse, no mínimo, no mesmo estado que eu, seria uma coisa que me sobrecarregaria menos. E aí, talvez, mudasse toda uma lógica de vida, né? Então, são lutas que são intrínsecas, né? O acesso a uma maconha de qualidade, inclusive, para mães solos, né? E que isso não é papinho. Mãe solo não é papinho. Legalize não é papinho. Tudo isso, na verdade, é uma luta muito consciente, muito criteriosa, inclusive, com o histórico. A gente sabe que o histórico da proibição ele é racista, né? Completamente racista e não é capitalista e assim não é à toa que em Goiânia a gente sofre tanto embate, né? Porque a gente tem uma cidade muito problemática mesmo em muitas coisas e então, queria que vocês indicassem para a gente uma obra, um filme, um livro, um conteúdo, né, que vocês recomendam sobre esse assunto que a gente conversou hoje, de maconheiras. Na minha área, eu vou indicar sempre a área técnica, que é de Rafael Michula, realmente, que é um dos que eu mais vejo.
E ele publica artigos ou livros? Ele faleceu, mas ele publicou muitos artigos, muitos livros. Ele é quem guiou, é israelense, aliás. Israel é o que mais tem artigos sobre a cannabis. Então, ele é quem isolou o THC e deu a base de compreensão para a área da saúde, para os médicos, para os pesquisadores. Agora, uma outra área também que é interessante conhecer é sobre o proibicionismo. Da era do algodão, a briga que foi entre o cânhamo e o algodão. Os tecidos das caravelas de Pedro Álvares Cabral eram feitos fibras de cânhamo. Então, assim, o cânhamo ele tinha um viés econômico muito grande e a indústria do algodão deu um jeitinho de destruir a imagem. Existia o sagrado com os africanos, então levou para um lado religioso. Então, sempre que vem do africano proibia, teve o proibicionismo dos escravos. Então, as pessoas conhecerem o porquê que foi proibido e o porquê que eles têm tanto preconceito com isso. E não só, tem um preconceito porque me falaram que é assim. E preservar esse preconceito é sintomático, né? Sim. Ficar nessa resistência, né, de não buscar as informações reais. Também, né? Mas tem pessoas que você pode dar 1 milhão de informação que ela não vai mudar. É caráter também, né? Tem gente que compreende e insiste em continuar ele na não faz ignorância. parte, mas ele compreende. Eu não fumo, mas se você fuma também não é problema meu. Mas tem aquele que sempre vai viver na ignorância porque ele quer viver assim. Sim. É isso, galera. E tem o seu, né? Tem o Todo mundo. As nossas, não sei se vai dar tempo, amiga, porque mãe conversa muito. Então, como a gente também abrangeu muito essa questão da maternidade, eu trouxe aqui o livro Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Imaturos, é da psicóloga clínica Lindsay Gibson, e o livro ele explora muito o impacto psicológico e emocional de ter pais que são distantes, rejeitadores. E esse livro ele te ajuda, te proporciona, te direciona ali alguns caminhos para poder construir relações mais saudáveis e se libertar de todo esse aprisionamento emocional causado, né, por questões de relações com pais, com mães que não foram muito bem estruturadas ao longo da vida. Esse é o livro que eu tenho para indicar hoje, né, que eu acho que a gente sempre tem alguma coisa que a gente possa melhorar, tanto como filhos, quanto como mães, como pais. E eu acho muito interessante a gente ir em busca disso. Em relação ao filme, eu acho que aqui vocês já assistiram, né? É um filho do Snoop Dogg, é um filme do Snoop Dogg que se chama Filme Mac and Devin no Colegial. Eu adoro esse filme. Ele é um filme mais voltado para o lado da comédia mesmo, mas que retrata muito bem ali toda a exposição da cannabis e de como ela é retratada dentro dos colegiais estadunidenses. E essas são as minhas dicas de hoje para vocês. Massa, valeu. Posso finalizar? Bom, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, porque temos tantas mães aqui, então a gente vai conseguir terminar no horário, porque provavelmente todo mundo tem que sair correndo para suas crias. Eu preciso. Mas quero agradecer a divulgação do Podplant, o CRJ, que abre esse espaço aqui para a gente, tanto para fazer o podcast, quanto para poder ensaiar e fazer todos os projetos que a gente precisar, assim, que a gente chegar neles e conversar. Valeu, CRJ. Temos ensaios do Baxativa abertos. Toda sexta-feira estamos aqui ensaiando. Amanhã estamos aqui batendo o nosso pontinho 19h30 da vida. Porque assim, é religioso. No momento religioso da semana, a gente vinha aqui tocar junto com o Baxativa e aprender a tocar um instrumento e fazer parte de um movimento de mudança cultural, social e que vai até nas leis, né? Assim, é um movimento muito verdadeiro. Eu gosto demais desse movimento. Estejam convidados a chegarem. E a gente vai ter um evento de reggae sábado com a Associação 420, 6/6. Tem mais informações, Isa? Já temos tema do terceiro episódio do podcast? Não temos ainda, mas vamos ter. Marcha da Maconha de Goiânia, vem aí. Vem Marcha da Maconha de Goiânia. E, pessoal, estamos com espaço para
patrocínio, nos patrocinem o nosso podcast para a gente poder chegar, expandir a nossa voz, ó, deu o nosso tempo. Mães, precisamos ir. Valeu demais. Obrigada. Gratidão por essa presença de oportunidade. vocês, pelas Muito enriquecedor. informações tão necessárias, pela música linda. Obrigada, Isa, por essa pessoa maravilhosa, super cabulosa, linda, perfeita que você. Gratidão. Elas têm muito cara de ser amigas. Ah, amicíssimas. Não é? Tipo assim, a figurinha que você olha no